É sempre incrível o que os pesquisadores encontram durante as escavações em todo o mundo. A história humana ainda parece ser um grande enigma. Novos fragmentos, informações confusas, surpresas e muitas perguntas continuam a surgir. Neste vídeo, trazemos 5 descobertas dos últimos 15 anos que deram ao mundo da ciência novos fatos sobre o passado da civilização humana. Você é fascinado por coisas misteriosas e descobertas incríveis? Então, nos deixe um like e se inscreva em Mundos Escondidos. E claro, junte-se a nós em nossa jornada de aventura. Vamos lá! O faraó sem rosto. Durante muito tempo, ele foi a múmia mais misteriosa já encontrada no Vale dos Reis, no Egito. Em 1906, arqueólogos escavaram um sarcófago e descobriram que a máscara da morte do governante estava danificada, o que no início parecia um acidente ou os vestígios de ladrões de sepulturas, logo se revelou um caso criminal emocionante. Os pesquisadores descobriram que a máscara da morte provavelmente só havia sido raspada pouco tempo após o enterro do morto. Eles também encontraram embarcações e bens tumulares sobre os quais o nome tinha sido removido. Do que se tratava este homem morto? Uma régua póstumamente desonrada? Ou eles eram inimigos do faraó que havia cometido o sacrilégio de seu túmulo logo após o seu enterro? A tumba recebeu um número pouco espetacular, KV-55, e a busca por tesouros da história continuou por mais de 100 anos no Vale dos Reis. Os pesquisadores encontraram túmulo após túmulo e foram capazes de reconstruir a história do Egito na medida do possível. Quase um século depois, ficou claro que faltava um dos grandes governantes em particular, Akhenaton. Alguns dos achados já haviam provado que o túmulo deve ter sido construído durante a 18ª dinastia e, portanto, durante o reinado do famoso faraó infantil Tutankhamon. Akhenaton foi o pai do jovem governante e deve ter morrido por volta de 1336 a.C. Seu filho, de apenas 4 ou 5 anos de idade, sucedeu seu pai no trono. Akhenaton hoje é considerado um dos maiores governantes do Egito. Sua fama e seus edifícios estão em pé de igualdade com os de Ramsés. Mas, durante sua vida, o faraó com rosto longo e marcante é dito que não foi tão popular entre o povo e seus funcionários. Em particular, o povo religioso do país odiava o governante. Durante sua vida, ele havia realizado uma reforma religiosa com sua esposa, a bela Nefertiti. Ele suspendeu a adoração anterior de muitas divindades, nomeou o Sol, há tempo como o disco de luz Aton, como o único Deus. Os sacerdotes das numerosas deidades e templos enfrentaram uma tempestade contra esta decisão. Portanto, é bem possível que o túmulo de Akhenaton tenha sido profanado por fanáticos religiosos ou sacerdotes dos velhos deuses. Após sua morte, a reforma religiosa foi revertida. Embora uma amostra genética de 2010 tenha conseguido confirmar a relação direta com os pais de Akhenaton, Amenhotep III e Tej já foram identificados, bem como com o seu filho Tutankhamon. Alguns cientistas ainda duvidam que o túmulo KV-55 seja na verdade o grande governante Akhenaton. Veremos se esta prova definitiva ainda pode ser fornecida em algum momento de toda esta história. O faraó Akhenaton foi considerado por uns como visionário, revolucionário e idealista. Torre de crânios humanos. Entre 2015 e 2020, os arqueólogos escavaram uma ruína asteca na cidade do México. O Templo dos Crânios é outro testemunho horripilante da cultura asteca. Mais de 600 crânios, presumivelmente os restos de guerreiros inimigos, foram empilhados em uma torre. A torre provavelmente data do século XV e tinha originalmente um diâmetro de cerca de 4,7 metros. Em um local vizinho chamado Hueytsonpantli, outros 119 crânios foram escavados. Entre estes achados estavam claramente também os crânios de mulheres e crianças. Mais uma vez, os pesquisadores não podem descartar completamente a possibilidade de que os crânios fossem também sacrifícios humanos dos astecas. Durante os rituais brutais, eram sacrificadas pessoas que pertenciam a tribos hostis ou ao seu próprio povo. Os ritos eram geralmente realizados em homenagem ao deus Sol, Huitzilopochtli. Até hoje é um mistério para os pesquisadores como os astecas e outros povos tiveram a ideia de poder fazer os deuses pacíficos através de sacrifícios em massa. O fato, no entanto, é que tais cerimônias existiram em todo o mundo. Os sacrifícios em massa e o tratamento macabro da morte foram levados a extremos por povos como os astecas e os maias. No caso da Torre de Crânios, de acordo com os historiadores especialistas astecas,
É possível que as mais de 600 cabeças de homens tenham sido primeiro empilhadas em público e depois movidas para o templo abaixo do nível do solo. A grande torre de crânio fazia parte do templo principal da capital asteca, Tenochtitlan. Após a chegada dos espanhóis, Tenochtitlan foi invadida e destruída em grande parte em 1521. Eles construíram um assentamento sobre as ruínas, a partir do qual cresceu a atual cidade do México. Espetacular achado em Pompeia. A cidade de Pompeia, do sul da Itália, foi subitamente submersa por erupções do vulcão Vesúvio em 79 d.C. Quem não viveu para ver o inferno foi Marcus Venerius Secundio. Quando a cidade foi enterrada sob cinzas, lama e lava, ele já estava deitado em sua tumba hermeticamente selada. Para os arqueólogos, a descoberta foi especial. Sempre dentro da câmara funerária de aparência futurista, havia um esqueleto perfeitamente preservado, com restos de vestígios orgânicos. Uma orelha, assim como alguns cabelos brancos, ainda foram preservados mais de 2.000 anos após sua morte. Numerosas inscrições da tumba em grego surpreenderam os pesquisadores. Em Pompeia, somente escravos e prostitutas tinham falado grego. Eles investigaram a vida enigmática de Marcus Venerius Secundio e reconstruíram a história do homem morto. Os pesquisadores encontraram o nome Marcus Venerius Secundio nos arquivos em pastilhas de cera pertencentes ao banqueiro pompeiano Cecilius Jucundus. O morto foi aparentemente um escravo do banqueiro, depois foi guarda do templo de Vênus e finalmente conseguiu se levantar para se tornar um cidadão livre de Pompeia. O ex-escravo levou a uma prosperidade modesta e escolheu um método de enterro que provavelmente era comum em sua terra natal. Ao contrário de todos os outros cidadãos da cidade, ele tinha seu corpo enterrado em uma câmara fechada, enquanto que as cremações eram comuns em Pompeia desta época. Ele tinha seu túmulo decorado com citações de suas peças favoritas e com elogios em homenagem ao imperador Augusto. Marcus Venerius Secundio morreu alguns anos ou imediatamente antes da erupção do Vesúvio, aos 60 anos de idade. Tumbas de reis micênios. Embora agora saibamos muito sobre a Grécia Antiga por volta de 800 a.C., muito pouco se sabe sobre sua pré-história. Os estudiosos só sabem que havia um império chamado Micenas, mas tudo o que resta de seus reis e governantes são umas poucas fortalezas de pedra maciça. Não se sabe por que o império, que existiu de algo entre 1650 e 1100 a.C., pereceu. As histórias mais famosas da época são os épicos do escritor Homero Odisseia e Guerra de Troia. Mas, se os protagonistas destes contos já existiram, ou se os contos são pura fantasia, ainda hoje é um mistério. Os cientistas ficam ainda mais encantados quando descobrem novas sepulturas, tesouros e pistas desta misteriosa era da história humana. Em 2019, pesquisadores no sul da Grécia encontraram 2 túmulos monumentais da Idade do Bronze. As câmaras funerárias, estimadas em 3.500 anos de idade, foram outrora completamente decoradas com ouro. Muito provavelmente, nobres do Império Micênio de Pilos, que também foi mencionado na Odisseia de Homero, foram enterrados lá. O chamado estilo Tholos é caracterizado por enormes estruturas subterrâneas abobadadas, algo que lembra as colmeias, joias, anéis de sinalização e figuras da deusa egípcia Hathor foram encontrados nas câmaras. Consequentemente, os reis de Micenas já devem ter tido relações estreitas com o reino do Egito. Hathor era adorada no Nilo como a deusa do céu, das mulheres, da fertilidade e do amor. Ela foi retratada com a cabeça de uma vaca. Houve também extensos cultos na Grécia que veneravam vacas e touros. A cultura minoica, em Creta, conhecida com os cultos de touros e aparentemente a vaca, era sagrada para os reis micênios. Outros amuletos mostram cenas agrícolas. Para os pesquisadores, isto é um verdadeiro deleite. Representações como esta podem ser usadas para tirar conclusões sobre que tipo de grãos os povos conheciam e como praticavam a agricultura. Outras representações mostram criaturas míticas como os leões em uma festa de bebida. Ainda não está claro que significado este achado teve para pessoas que vivem há 3.500 anos. Presumivelmente, as 2 câmaras funerárias de 12 por 4,5 metros de comprimento continham originalmente outros tesouros, mas os ladrões de sepultura já saquearam as 2 câmaras.
e deixaram peças menores espalhadas por aí. Garras metálicas descobertas no Peru. Concluímos esta jornada de descobertas que revolucionaram a escrita da história com um achado no Peru. Ali, os arqueólogos desenterraram 2 garras de aparência estranha. Feitas inteiramente de metal, elas eram provavelmente usadas para lutas rituais. 2 escolhidos competiram no combate de homem para homem e foram dotados de atributos animais. O predador recebeu as garras e provavelmente usava um traje de corpo inteiro feito de pele de animal. De acordo com os ritos da cultura nesta área, o vencedor da luta provavelmente ganhou um prêmio ou um título honorário, enquanto o perdedor foi sacrificado aos deuses. As garras foram encontradas no sítio arqueológico Huaca de la Luna, perto de Trujillo, no norte do Peru. Junto com as garras, os cientistas descobriram um cetro e uma máscara. Os artefatos pertenciam a um homem nobre da civilização Moche. Estes precursores do Inca viveram cerca de 1500 anos atrás e desapareceram por volta de 800 d.C. por razões que ainda não foram explicadas. Os ossos do nobre enterrado na Huaca de la Luna estão atualmente sendo examinados mais de perto nos Estados Unidos. Ainda em breve poderemos aguardar fatos mais emocionantes da civilização Moche da América do Sul e muitos outros novos achados e descobertas no mundo inteiro. Isso nos leva por enquanto ao fim das últimas peças desse quebra-cabeça que envolve a história humana. Conta pra gente o que você mais curtiu no vídeo, o que você achou mais fascinante e também o que surpreendeu você. E a gente se fala nos próximos vídeos aqui no Mundos Escondidos.